museu foi formado com acervo adquirido através da Arquidiocese, em doação, em 1967, pelo então pároco da cidade, Hélio Paiva. Hoje temos no museu uma coleção, vasta coleção, entre missais, paramentos, documentos, imaginárias, que é o grande foco do museu. Hoje o museu tem 1.400 peças, distribuídas em 7 coleções. Dentre elas, imaginária, aniversaria, documentos diversos, anjos. Temos peças, objetos do século XVII, XVIII, XIX até o século XX. 80% do acervo está em exposição, 30% estão em reserva técnica para pesquisa. Recebemos em torno de 6.000 pessoas ao longo do ano. Nosso grande foco é escolas, recebemos também visitantes, turistas e pesquisadores. Entre pesquisadores, estudantes e turistas em geral, não só do estado, como do Brasil em todo, internacional. A literatura que se dedica aos arquivos eclesiásticos, ou também chamados de arquivos paroquiais, afirma que esses registros começaram a ser uma preocupação da Igreja Católica já no século XVI. Quando as primeiras normas voltadas especificamente para os arquivos eclesiásticos surgiram num concílio chamado Concílio de Trento, que foi realizado de 1545 até 1563. Então foi nesse período que a Igreja Católica começou a se preocupar com seus arquivos, tá? No século XVI. Então, nesse contexto, havia um movimento reformista na Europa que estava provocando um aumento dos protestantes no mundo, fazendo com que a Igreja Católica começasse a perder a unidade da chamada cristandade ocidental. Então, a Igreja Católica precisou ter um conhecimento da quantidade de seus fiéis, por meio de um instrumento que distinguisse e controlasse cada um dos seus membros. E a melhor forma que ela encontrou de conseguir essas informações seria através dos registros individuais de cada católico e de cada paróquia que estivesse em atividade no mundo naquele momento, não é? Então, são esses acontecimentos que marcam o nascimento oficial dos registros eclesiásticos ou paroquiais, como a gente chama. E esse código ele existe em duas versões, uma de 1917 e outra de 1938. Então é ele quem determina e classifica quais são os bens que a Igreja possui e esclarece que as normas do direito patrimonial da Igreja consideram como bens tudo que a Igreja tem preservado ao longo dos tempos. Tá? Então o Código de Direito Canônico tem caráter compulsório como lei da Igreja Católica ao determinar quais serão seus bens. E segundo o Código tem os res sacrae, que referem-se às coisas e lugares sagrados, separados e consagrados ou benzidos para o culto divino, e os bona pretiosa, tudo junto. Tem um sentido mais lato por se tratar de tudo aquilo que está submetido às normas do direito patrimonial da Igreja. Então, por aí é que a gente pode dizer que a Igreja Católica possui uma lei vigente que rege a Igreja, assegurando que os documentos eclesiásticos sejam preservados num arquivo apropriado da cúria ou da paróquia.
E o Código de Direito Canônico esclarece que o arquivo deve estar sob a responsabilidade do bispo, pois o teor dos documentos sobre as atividades que a Igreja processa, sejam eles coletivos ou individuais, ao longo dos anos, tem caráter sigiloso. Portanto, compete à instituição católica guardar o fundo documental referente à ministração dos sacramentos, todos os documentos ligados ao poder sagrado, as relações entre o clero e o povo e os registros referentes aos bens patrimoniais da Igreja. Né? Então, no Brasil, de uma maneira geral, o acesso a essas fontes, né, de arquivos depende exclusivamente do bispo e à disposição dos arquivísticas, pois alguns colocam dificuldades dependendo do teor dos documentos, do teor desses documentos. Dessa forma, o Código de Direito Canônico de 1983 define 3 tipos de arquivos eclesiásticos. Primeiro, o diocesano, o arquivo eclesiástico diocesano, que é subdividido em 3. A, o diocesano corrente, B, o diocesano secreto e C, o histórico diocesano. O segundo tipo, o das igrejas catedrais, colegiadas, paroquiais e outras igrejas do território. E terceira tipologia arquivística dos arquivos eclesiásticos administrativos. Então a gente pode afirmar que as 2 tipologias de arquivos mais importantes são o diocesano, que se subdivide em 2, secreto e não secreto, e o arquivo paroquial. E a partir daí os historiadores começaram a perceber as múltiplas possibilidades das fontes eclesiásticas em suas análises acerca da história brasileira, de forma a considerar ao mesmo tempo o valor das fontes eclesiais para a história da Igreja e para a história da sociedade brasileira. Né? Então são assim, essas informações mais de cunho geral que eu tinha. E foi por meio desse Código de Direito Canônico que os arquivos da Igreja passaram a ser considerados bens eclesiásticos. Né? Por esse Código de Direito Canônico, a própria Igreja que tem cuidado da sua documentação, né? As dioceses e as paróquias.